Bom dia, o nosso grupo ficou responsável pela Antártida e nesse vídeo nós vamos apresentar algumas informações importantes sobre o continente, como por exemplo alguns aspectos geográficos, história, economia, a política, relação com o Brasil e algumas curiosidades. O continente antártico estende-se por 14 milhões de quilômetros quadrados. A área sem gelo corresponde a aproximadamente 280 mil quilômetros quadrados e localiza-se na porção extrema meridional do planeta, limitado pelo Círculo Polar Antártico ao sul dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Isso ainda divide opiniões. Alguns acreditam que o continente é cercado pelo Oceano Antártico, também conhecido como Oceano Austral. Fazem parte desse conjunto o Mar de Amundsen, o Mar de Bellingshausen, parte da Passagem de Drake, o Mar de Ross e o Mar de Weddell. Muitos especialistas, oceanógrafos e geógrafos não reconhecem a existência do Oceano Antártico, considerando apenas como um prolongamento das águas dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Durante o inverno, o continente antártico chega a dobrar sua extensão, chegando a atingir 30 milhões de quilômetros quadrados. A Antártica possui 90% das reservas de água doce do planeta. Há milhões de anos, acredita-se que o continente era único à América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, mas acabou se separando devido à movimentação das placas tectônicas e deslocou-se para o sul, encontrando-se hoje sob o polo sul terrestre. Seu relevo é montanhoso e recoberto por uma camada de gelo. A parte ocidental caracteriza-se por uma área vulcânica coberta de gelo, destacando-se Erebus e o Terror. A região oriental apresenta terrenos antigos, ou seja, escudos cristalinos. As atuais condições climáticas apresentam baixíssimas temperaturas, mesmo nos meses de verão, dezembro e janeiro, quando a temperatura permanece abaixo de 0 graus Celsius, mas no inverno pode chegar a aproximadamente menos 40 graus Celsius. O estudo de seus fósseis permitiu reconstruir seu passado geológico quando existiu extensa floresta e as temperaturas eram similares das áreas subtropicais. Pelas condições atuais, a vegetação consiste em musgo e líquens, comuns na tundra, nas áreas mais quentes, e nas demais paisagens desoladas e no mar há plânctons. No que se refere a recursos minerais, em área ainda pouco explorada, já foram localizados cobre, urânio e carvão. O continente antártico fica localizado na placa antártica. As baixas temperaturas na Antártica se devem em grande parte ao baixo nível de entrada de raios solares na região. Quanto maior a latitude, maior a inclinação dos raios do Sol, que incidem sobre a superfície. No verão, a Antártica recebe cerca de 30% da radiação recebida pela região equatorial. Nessa estação do ano, a Antártica apresenta dias muito longos, quase 24 horas de claridade, diferente da total escuridão do inverno, quando o continente praticamente não recebe radiação solar. Não há população permanente e a densidade demográfica corresponde a 0,1 habitantes por quilômetro quadrado. O ponto mais elevado do continente é o cume do maciço Vinson, com 4.892 metros de altura. A maior depressão é a fossa subglacial Bentley, com 2.538 metros abaixo do nível do mar. O maior mar é o Mar de Weddell, com aproximadamente 2,8 milhões de quilômetros quadrados. E a menor temperatura registrada foi de menos 89,2 graus Celsius. A fauna é composta por pinguim imperador, a foca, o leão marinho, a baleia, o albatroz e o petrel. O continente tem todos os 24 fusos da Terra, mas as bases de pesquisa normalmente escolhem o fuso de seu local de origem. Como não existem povos nativos na Antártida, os registros mais antigos de sua existência são de povos de regiões próximas, como o povo Austria, nativo a um arquipélago na América do Sul, que relatavam sobre um suposto país de gelo. Em múltiplos mapas do século XVI, é possível ver um grande continente ao sul, normalmente tendo lado de terra australis, cuja existência foi originalmente proposta por Ptolomeu e Aristóteles na Grécia Antiga. No final do século XIX, graças à realização de 2 congressos internacionais de geografia, múltiplos governos europeus, além do governo dos Estados Unidos, decidiram patrocinar exploradores, destacando-se Roald Amundsen e Robert Falcon Scott.
A ocupação humana da Antártida começou na primeira metade do século XIX, quando navios baleiros chegavam à região das Ilhas Sanduíche do Sul. Uma das primeiras viagens documentadas às águas antárticas ocorreu no século XVI, quando Américo Vespucci relatou a existência de terras à altura de 52 graus sul. Em 1919, um navio inglês denominado de Williams desviou-se da sua rota planejada e chegou às Ilhas Shetland do Sul. Após a localização do Polo Norte Magnético em 1931, exploradores e cientistas começaram a busca do Polo Sul Magnético, eventualmente chegando à Antártida. Como a colonização da Antártida não foi feita oficialmente, vários países decidiram disputar as terras do continente, já que queriam o território para explorar as riquezas naturais. Além da localização, o continente possui uma riqueza infinita e abundância em água doce, diversidade marinha e é também uma região rica em recursos minerais. Dessa forma, vários países começaram a explorar a região a fim de estabelecer, por exemplo, bases militares e aeroespaciais, com a esperança de extrair petróleo e minérios como ferro, cobre, ouro, cobalto, urânio, dentre outros. Por essa enorme disputa, foi necessário estabelecer um tratado que colocasse fim aos possíveis conflitos políticos. O Tratado da Antártida, assinado em dezembro de 1959 em Washington, Estados Unidos, estabelece que a Antártida é patrimônio da humanidade de forma que todos os países, os 12 signatários, sendo eles África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido e Rússia, na época União Soviética, têm o direito de investigar e trocar informações científicas sobre o local, permanecendo sob regime de cooperação internacional. Essa nova proteção ao continente proibiu também a realização do local para testes nucleares, construção de bases militares ou a exploração das riquezas naturais, ou seja, o continente poderia ser utilizado apenas para fins científicos, no qual os países poderiam construir laboratórios para pesquisar assuntos de interesse mundial, como o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, os impactos do buraco da camada de ozônio, questões relacionadas à radiação e às alterações climáticas no mundo em geral. O primeiro país a instalar uma base permanente na região e declarar sua soberania ali foi a Argentina em 1904. Inclusive, a base das Orcadas é a estação científica mais antiga ainda em funcionamento da Antártida. O país chegou a considerar a região como uma extensão de sua província localizada mais ao sul, Tierra del Fuego, assim como das Malvinas, Geórgia do Sul e Ilha Sanduíche do Sul. Porém, o Reino Unido, que controla essas ilhas, fez sua própria reivindicação em 1908 em uma região que engloba completamente o setor demandado pela Argentina. Em 1940, o Chile fez sua própria reivindicação por ser uma extensão natural de seu território, no qual faz parte da região de Magalhães, a mais meridional das 16 regiões em que o país é dividido, e se sobrepõe em partes das terras da Argentina e do Reino Unido. Já a reivindicação da Noruega, baseada nas explorações de Roald Amundsen, o primeiro a atingir o Polo Sul geográfico em 1911. E as reivindicações da Nova Zelândia e da Austrália baseiam-se nos feitos antárticos de James Clark Ross, que ergueu a bandeira do Império Britânico em territórios que foram colocados sob a administração desses dois países pela coroa britânica em 1923 e 1926, respectivamente. A França também reivindica uma pequena parte do solo antártico que foi descoberta em 1840 pelo comandante Jules Dumont d'Urville, que a batizou de Adélia Land em homenagem à sua esposa. Além dessas reivindicações soberanas, 35 outros países, incluindo a Alemanha, o Brasil, China, Estados Unidos, Índia e Rússia, têm bases permanentes no continente. O tratado, firmado durante a Guerra Fria, teve o objetivo de evitar um conflito militar, afirmando que é do interesse de toda a humanidade que a Antártida continue sempre a ser usada exclusivamente para fins pacíficos e que não se torne palco ou objeto de discórdia internacional. O pacto congelou as reivindicações territoriais existentes e estabeleceu que a Antártida se tornasse uma reserva científica internacional. Desde o ocorrido, outras 42 nações aderiram ao tratado, embora apenas 29, aquelas que conduzem atividades de pesquisa, tenham poder de voto e possam tomar decisões sobre o presente e o futuro da Antártida. Até então, todos os países membros do pacto concordaram em continuar proibindo qualquer outra atividade na Antártida que não seja científica. E atualmente, cerca de 30 países possuem bases de pesquisa e investigação na Antártida, totalizando 65 bases. Mas muitas pessoas ainda se perguntam por que escolheram justamente um continente congelado para se explorar.
Pois bem, além dos recursos abundantes como o petróleo e o gás, acredita-se que a região da Antártida seja rica em carvão, chumbo, ferro, cromo, cobre, ouro, níquel, platina, urânio e prata. Além da extração de petróleo e a mineração serem proibidas pelo Tratado da Antártida, ela pode ser explorada para fins científicos. E um dos recursos mais importantes, que é a água. O gelo que cobre a Antártida é considerada a maior reserva de água doce do mundo, e dados apontam que a Antártida possui 70% da água doce do planeta, porque 90% de todo o gelo da Terra está concentrado ali. E outra vantagem pouco conhecida da Antártida é o céu, que é particularmente limpo e livre de interferência de rádio. Isso torna ideal para pesquisas no espaço profundo e rastreamento de satélites. Além do Tratado da Antártida, existe outro projeto muito importante, o Protocolo do Tratado da Antártida, ou Protocolo de Madrid, referente à cidade em que foi assinado no dia 4 de outubro de 1991, passou a vigorar a partir do dia 14 de janeiro de 1998, visando a proteção integral do continente durante 50 anos pelo menos. O protocolo estabeleceu um status de reserva natural internacional dedicada à ciência e à paz, e só poderá ser modificado em 2048 pelos países participantes do Tratado da Antártida. Economia. Desde a assinatura do Tratado da Antártica, os países interessados no aproveitamento econômico do continente tiveram que submeter suas atividades ao controle internacional. Os únicos recursos explorados com grandes lucros comerciais foram os derivados do mar. A produção de pescados no continente chegou a aproximadamente 112 mil toneladas entre 2000 e 2001, o que causou graves transtornos aos ecossistemas da zona. A caça da foca, iniciada durante o último quarto do século XVIII nas ilhas subantárticas, teve como consequência o desaparecimento de grandes colônias desses animais, cujas peles eram vendidas a preços altíssimos nos mercados internacionais. A drástica diminuição em menos de um século do número de focas nos mares antárticos provocou a busca de um novo produto de grande valor comercial, a gordura dos elefantes marinhos e das baleias. No final do século XVIII e início do século XIX, o óleo de baleia e de elefante marinho lubrificava máquinas, iluminava as ruas de vilas e cidades, os lampiões e as lamparinas das casas, e era usado até em cosméticos e perfumes. As peles dos lobos marinhos e os ossos e barbatanas das baleias também tinham ampla utilização, fonte de carne para alguns países europeus e asiáticos. O continente também fatura com o turismo, criado em 1957. Entretanto, a atividade turística na região é bem pequena. Nem todos os navios regulamentados pela Associação Internacional das Operadoras de Turismo Antártico levam pessoas turistas para essa região. Aproximadamente 27.950 pessoas passaram pela Antártica no verão de 2004 e 2005. A maioria chegou à região a bordo dos navios comerciais. Preocupados com os impactos ambientais provocados pelo grande número de visitantes, alguns ambientalistas pediram que fossem feitas restrições aos navios e ao turismo. Sobrevoos à Antártica também eram realizados, até o acidente com o voo 901 da Air New Zealand em 1979, porém essa atividade retornou em meados da década de 90. Mas com o tempo e com a evidência cada vez maior da degradação que ocorria, esse quadro começou a reverter e mecanismos de proteção começaram a ser criados. Dentre esses mecanismos se destacam a Comissão Internacional da Baleia, de 1946, o documento Medidas de Conservação da Fauna e da Flora, de 1964, Convenção para a Conservação das Focas Antárticas, de 1972, Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, de 1980 e o Protocolo ao Tratado da Antártica de Proteção ao Meio Ambiente Antártico, Protocolo de Madrid, de 1991. Assim, apesar do ecossistema antártico ter sofrido perturbações ambientais no passado, provocadas pela pesca comercial e pela caça a baleias e focas, das quais ainda se recupera, são ainda as estruturas menos modificadas sobre o ponto de vista ambiental de toda a superfície da Terra. A reinauguração da Base Científica Brasileira representa um passo importante para a ciência brasileira. Ela é uma das maiores estações de pesquisa da Antártica. A estação conta com 17 laboratórios para o estudo de várias áreas, como medicina, química, microbiologia, oceanografia e meteorologia. A Antártica é interessante por suas condições climáticas bem particulares e extremas. Ela é o melhor lugar para se estudar o impacto das mudanças climáticas para o planeta, por ter pouca interferência humana. É possível detectar o aumento da temperatura global, derretimento de geleiras e aumento do nível dos oceanos com mais precisão. Ela é considerada um termômetro do aquecimento global.
Isso afeta o Brasil diretamente. As mudanças climáticas atingem não só a Amazônia, mas também as produções agrícolas do país. As pesquisas na Antártica permitem uma melhor previsão meteorológica, otimizando a produção e evitando desastres. Por estar próxima ao continente sul-americano, a Antártica influencia diretamente o clima brasileiro. A maior parte das frentes frias que chegam ao Brasil, por exemplo, vem de lá. Curiosidades. A primeira curiosidade é em relação à etimologia da palavra. Antártica vem do latim antártico, que vem do grego antárticos. A palavra é o contrário de ártico, que significa ursa. O Polo Sul recebeu esse nome porque dali não se avista a constelação Ursa Maior. E isso acaba gerando uma dúvida entre as pessoas. O termo correto é Antártica ou Antártida? No passado era mais comum usar Antártida, porque é como está escrito em documentos oficiais. Porém, atualmente, alguns estudiosos acham Antártica mais correto, porque surgiu, como dito, do termo grego que quer dizer antiártico, ou do outro lado do Ártico. Outra curiosidade importante é a razão por trás de tanto interesse em um continente coberto quase inteiramente de gelo. Isso é explicado pelo fato de sobre esse gelo ter a presença abundante de recursos naturais. Apesar da extração de petróleo e a mineração serem proibidas pelo Tratado da Antártida, ela pode ser explorada para fins científicos. Assim, os especialistas conseguiram estimar que sobre o solo antártico existem cerca de 200 bilhões de barris de petróleo. Porém, hoje não é viável explorar esses recursos, pois além de expressamente proibido, o custo de extração seria muito alto. Isso porque, ao contrário do Ártico, que é composto principalmente de oceano congelado, a Antártica é um continente rochoso coberto de gelo, e essa camada de gelo pode atingir quase quilômetros de profundidade. A próxima curiosidade é em relação à base de pesquisa brasileira na Antártida. Nenhum país no mundo tem poderes políticos sobre o continente ou autorização para explorá-lo economicamente. Só é permitido o uso do território para realizar pesquisas. A base brasileira foi reconstruída após ser atingida por um incêndio em 2012. O espaço possui laboratórios, biblioteca, ambulatório, área de convivência e acomodações para até 64 pessoas. E a última curiosidade é em relação ao derretimento do gelo antártico. Pesquisas realizadas mostram que se o manto de gelo da Antártida Ocidental derretesse, o nível do mar iria subir quase 3 metros, inundando ilhas e cidades costeiras. Por fim, aqui colocamos um GIF de uma campanha feita pelo Guaraná Antártica com o uso da imagem da Mona Lisa para fazer referência ao calor que seria supostamente amenizado ao se tomar o Guaraná. Por isso também utilizamos sua foto no início da apresentação, já que a marca faz referência ao frio do continente com a bebida ser refrescante. Por fim, essas foram as referências e obrigada pela atenção.